Até uma provocação para a turma, eu fiquei pensando se vocês têm exemplos de intervenções sociais ou políticas que vocês notaram essas diferenças de equidade que a Kate descreveu, seja vocês no papel de quem está apoiando a implementação ou de quem está recebendo a política, né? Se alguém tem algum exemplo desse tipo para compartilhar. Se alguém tem algum exemplo de ter notado, ter percebido como uma intervenção social, uma política pode ter implicações para diferentes grupos, né? Então, como essas considerações de equidade elas podem ser importantes, porque às vezes uma política que às vezes é bem intencionada, ela deixa de fora uma população importante porque não levou em consideração essas considerações antes, né? É um exemplo que vocês tenham notado tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer um comentário em relação a essa implantação de política não adequada, não muito relacionada à equidade, Davi, mas uma coisa que me chamou muito a atenção durante a pandemia, eu sou aqui de Manaus, e como todos acompanharam, Manaus ficou bem em evidência por conta da crise sanitária. Eu acredito que se repetiu esse tipo de política em outras localidades também, de testagem por meio de teste rápido em pacientes com suspeita de infecção aguda, né, da Covid-19. Aqui na nossa realidade, isso foi colocado de uma forma, foi vendido para a população como um teste diagnóstico, a ponto de pessoas, o cidadão das mais diversas classes e conhecimento, usar o resultado do teste rápido, que foi amplamente disponibilizado em UBS, nas empresas, utilizar esse resultado, se der negativo, utilizar o resultado negativo para se considerar sem estar infectado e tomar decisões a partir disso, e resultados positivos também considerando estar infectados. Eu gostaria de ouvir um pouco da experiência de vocês em relação a esse tipo de política, porque, inclusive, no comercial, a prefeitura e governo divulgavam que os diagnósticos estavam sendo feitos em tantas unidades na cidade, por todas as zonas da cidade, o diagnóstico para a Covid estava sendo realizado, quando, na verdade, o teste rápido ele tem uma função muito mais de triagem, de levantamento até epidemiológico, do que e de acometimento tardio do que o diagnóstico oportuno da infecção. O que vocês têm para comentar sobre esse tipo de política? Cabe nessa questão da informação de evidências para o uso de uma tecnologia vendida de outra forma? É difícil, né, Nádia? Eu sou manauara, olha só, tá vendo? Eu moro em Brasília há muito tempo já, mas eu sou manauara. Então, o que a gente fala é que a ciência ela tem esse papel fundamental, né, de auxiliar, de demonstrar, de apresentar o que é efetivo, o que é efetivo para determinada situação. Então, o que é efetivo para diagnosticar é tal exame. O que é efetivo para triar, né, é tal teste. Então, assim, a ciência ela traz esse mecanismo aí, ela apresenta, né, a informação da ciência, né, da efetividade. Mas é aquilo que nós mencionamos, a tomada de decisão, ela vai além de só ciência, né? Então eu trabalho informando, eu faço estudos para informar decisões políticas, e às vezes eu fico frustrada, porque alguma informação que eu apresentei nos estudos, ela não foi tomada, né? Assim, ela não foi efetivada, efetuada, implementada, né? Porque não sou eu que tomo a decisão, é outra pessoa. O processo decisório ele vem por numerosos fatores, né? É econômico, é vontade política, não só vontade, mas às vezes voto, né? Às vezes o objetivo é eleição, né? Então, assim, essa intervenção, ela tem essa decisão, né? O processo decisório, ele vai ser só, a ciência vai ser só um quebra-cabeça disso, né? Então, assim, às vezes não é, como que eu posso falar?
Às vezes o político quer ser reeleito, eu não estou falando que é esse caso, mas é só um caso, né? Assim, às vezes quer ser reeleito, às vezes quer poder, às vezes não se responsabiliza por atos em si, né? Então, eu não estou falando que é esse caso, tá? Vou deixar bem claro. Estou falando assim que a evidência, a ciência é só uma parte do quebra-cabeça. Tem muita coisa, fator socioeconômico, fator cultural, né? Fator político, né? Intervenção à vontade política, à crença pessoal. Então, às vezes, o decisor político acredita que funciona tal coisa. Então, ele implementa, né? E tem até uma série que eu vou indicar para vocês, que é Chernobyl. Vocês já assistiram? Assistam essa série, então, que vocês vão conseguir ver. Então, o pesquisador vai lá, ele investiga tudo, mas quem toma a decisão é outra pessoa, né? É outra pessoa que vai chegar lá e assinar o processo decisório. Então, eu não sei bem qual é o contexto dessa situação que tu colocaste, né? E não posso pontuar sobre ela especificamente, mas é sempre lembrar isso. E que esse processo, ele não pode ser frustrante, né? Eu digo por experiência pessoal minha, né? Então, assim, não pode ser frustrante, porque não depende única e exclusivamente da evidência, da ciência, né? Mas claro que se a ciência for o fator base, a informação essencial, os recursos, a energia, o tempo destinado à implementação daquela intervenção já vai ser muito, muito melhor, né? Então, assim, o caos em Manaus, ele não foi o caos de janeiro de 2021 em Manaus, que inclusive eu perdi minha sogra e inclusive meus familiares vieram para Brasília correndo e se instalaram em Brasília, e que eu também estive, então, vivendo como uma usuária do serviço pela minha família, indiretamente. Ele não está relacionado única e exclusivamente a esse fator, né? Vamos dizer também, a gente não pode dizer, mas vamos pensar, mas por numerosos fatores, né? Que podem estar relacionados, né, ao caos, né, que a gente viu. Mas, assim, a decisão, ela é realizada por uma junção de fatores, né? Não sei se o Davi quer acrescentar. Só para complementar, e aí o Davi pode até concluir contemplando essa outra fala, sobre a questão da equidade, eu enxerguei alguma associação pelo fato de que eu, por exemplo, sou profissional da saúde, sou farmacêutica, entendo de testagem, adoeci, utilizei a rede pública, fui atendida numa UBS, sou da própria Secretaria de Saúde, e fui lá submetida a um teste rápido que deu negativo. Eu, no auge da sintomatologia, com a clínica toda de Covid, e deu negativo. Mas eu fui submetida a esse teste por uma rotina da unidade, mas com o meu conhecimento, eu sabia que aquilo não significava a ausência da infecção em mim. Mantive meu isolamento, me mantive afastada do trabalho, porém, pessoas ao meu lado, no meu departamento também da Secretaria de Saúde, porém de um nível, não era profissional de saúde, é profissional administrativo, com formação de nível médio, sem formação de nível superior, tive colegas trabalhando com sintomatologia, todo sintoma respiratório, e virou para mim e disse, não, Nádia, eu fui ontem na UBS, deu negativo, eu não estou com Covid, não. E a pessoa com toda a sintomatologia, realmente poderia não estar, mas a decisão não é a partir dessa testagem. Aí, quando fala na equidade, me veio essa situação, porque a política ela foi ali para todo mundo, mas a política ela já nasceu errada dessa forma, né? E aí, Kate, quando você fala assim, várias coisas influenciam, de fato, a gente percebeu isso não só por vontades políticas, mas até dentro da Secretaria de Saúde, colegas que não são da área, não são da bioquímica, o teste rápido não funciona, era surpresa para todo mundo, até para pessoas que a gente julgava esclarecida, de tanto que foi uma coisa disseminada, e aí, claro, falta às vezes intervenção, coordenação nacional também, esclarecendo certas coisas, a testagem todo mundo achava que era importante, foi muito publicado, mas aí ainda assim a gente vê ao nosso redor essa questão de quem conhece mais, entender melhor, e quem não conhece, ser alvo e até vítima de uma decisão errada, né? É exatamente isso, né? É isso. A ciência ela existe, sabe, Nádia, para reduzir os nossos vieses, né? Inclusive,
A gente é enganado constantemente na nossa tomada de decisão, com dissonância cognitiva, né, o tempo todo, sabe? E a ciência veio para reduzir esses vieses, não é qualquer ciência, né? É a boa ciência, né, de fato. Então, ela não veio para agradar o mundo, ela existe para explicar os fenômenos da natureza, né? Explicar tudo, né? Então, ela não está nem aí, né, para a opinião, mas o que acontece? Os dados para a opinião que eu digo assim, no sentido de um caso individual, no sentido de, como é que eu posso explicar? A percepção em si, ela é importante, né? A gente está falando sobre isso, mas ela tem que ter dados bem coletados, ela tem que ter um desenho de estudo bem estruturado, com excelência, né? Então, a gente vê que assim, a ciência, ela criou o computador, vamos dizer, o avião, o celular, internet, tirou milhões de gente da fome, salvou milhões de vidas por meio de diversos tratamentos, né, de diversas intervenções, mas a boa ciência, né, eu estou falando porque também existe a má ciência, mas quando a gente fala do uso de evidências para a tomada de decisão, a gente fala desse uso da forma correta e da forma incorreta, então do bom uso e do mau uso. Então a gente viu muito essas questões, né, de como que se usa a evidência e quando que a falta de evidência, ela não é uma ausência de evidência especificamente. Então é uma discussão assim muito ampla, sabe, muito rica mesmo assim. E o que eu vejo, Kate, particularmente, né, uma pessoa, uma mulher simples, eu vejo que as nossas formações profissionais, inclusive, a nossa academia, precisa também melhorar, sabe? Na formação crítica mesmo, os nossos filhos, as nossas crianças precisam também melhorar nesse pensamento crítico, sabe? Então, a gente teve tudo isso assim muito escancarado agora na epidemia, na pandemia, né, da Covid-19, e que isso possa nos trazer essa reflexão, porque a gente está falando aqui de síntese de evidência para políticas, mas no nosso cotidiano, como tu trouxeste os teus exemplos, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, qual a evidência que a gente tem, como que a gente toma a nossa decisão, baseado em quê, né, que a gente toma a nossa decisão? Obrigado, Kate. Cassandra está com a mão levantada. Cassandra quer. Olá, gente, boa tarde. Só para falar assim, aqui em Campo Grande também teve essa questão dos testes, tá? Dos testes de triagem virarem teste diagnóstico, do isolamento ser uma dificuldade, acho que foi uma realidade do país todo. Mas algo que tivemos aqui mostrou, assim, no decorrer do processo, uma tentativa de alcançar essa equidade, foi que acho que muitos viram, né? Campo Grande despontou, assim, na questão da vacinação, principalmente porque abriu muitos polos de drive-thru de vacinação. Então, vinha aquela questão, né? Primeiro, montaram locais afastados, antes só tinha um no início, esse drive veio de um centro, tinha virado no início da pandemia um centro de testagem, né, de RT-PCRs e afins, depois mudou para um drive de vacinação. Mas como, né, que toda a população, não é majoritária a população que tem um carro para ter acesso ao drive, então acontecia muitas vezes das pessoas irem até o drive a pé, de, sei lá, cavalo acho que eu não vi, mas a pé ou de bicicleta, e não tinha como vacinar, né? Porque a pessoa chegava por outro acesso, não que o acesso dos carros, tinha toda uma fila. No início da vacinação eram filas assim quilométricas, né? O Neve em si teve desde o início, não findava. E com isso, né, para tentar superar essas barreiras, foram aparecendo outras estratégias. Um centro de testagem, um centro de vacinação que as pessoas podiam ir a pé, centros de drives em outros pontos da cidade, as unidades de saúde também, além do horário estendido, com plantão nos finais de semana, né? Fizeram até estratégias de vacinar por exemplo, em mercados, em outros lugares, para tentar superar essa barreira, né, que é a equidade, que é a falta de acesso. E então aí você vê, né, ao mesmo tempo que é difícil, nem sempre o gestor vai tomando as decisões nem sempre conforme a evidência, mas também ele vai aprendendo no decorrer do processo o que fazer para melhorar o acesso ou não, mesmo que ele não tenha conhecimento dessas definições, né, do que é acesso, do que não é, dessas definições, principalmente da área da saúde. Mas acho que a Kate falou a verdade, né, é a gente saber que a evidência está ali, e a pandemia escrachou isso, né, mas não necessariamente
que os tomadores de decisão utilizarão as evidências, porque eles não precisam, assim, não é algo obrigatório, né? E também a evidência científica nem sempre é uma evidência de qualidade. Então, o que deixa esse mundo ainda muito mais... Já é um mundo de difícil acesso, e ainda aparecem alguns com uma evidência que não é verdadeira. É bem complicado, né? É uma tarefa, assim, árdua, de formiguinha mesmo, né? Mas é isso. Excelente exemplo, né? E é isso, eu acho que vocês pegaram bem, né? O gestor, de uma forma geral, não o gestor, o tomador de decisão, de uma forma geral, ele vai receber informações produzidas pela ciência, né? Esse gestor, mas o gestor, ele pode ou não utilizá-las, tem que lembrar sempre disso, né? Vai ou não... Agora sim, os cientistas, claramente, eles vão ter predileção por gestores que consomem ciência, né? Então, assim, a gente observou muito também esse cenário, sabe, na pandemia. Então, para o bem até da população, né, de uma forma geral. Perfeito. Obrigado pelos exemplos levantados. Bem legal ver essas diferentes estratégias pensando para atender diferentes populações, né? E concordo com o que a Kate colocou. Acho que as questões que vocês estão colocando levantam algumas questões que estão implícitas nessa nossa discussão, né? Uma delas é, tipo, a gente está falando de melhores evidências, mas o que é boa evidência não é uma questão pacífica, né? Então, inclusive diferentes pesquisadores vão divergir sobre o que é uma boa evidência para um determinado tema. Boas evidências vão ser diferentes dependendo do ângulo que você está chegando na política pública, né? Você precisa de evidência local, evidência geral, evidência quantitativa, qualitativa. Também depende dos valores, então depende dos seus objetivos, né, de como você está interpretando o mundo, isso vai afetar a tua forma de identificar o que são evidências relevantes para o teu contexto, e tudo isso está embaralhado no processo de tomada de decisão, né? E as metodologias que a gente está discutindo aqui, o debate todo de política de previdências é uma tentativa de organizar um pouco isso, de trazer sistematicidade, transparência, de trazer processos mais bem protocolizados para fazer essa conversa, né, entre tomada de decisão e evidências, mas de forma alguma eles vão esgotar. E daí tem outras questões, né, para além dessa bate-cabeça aí dentro do mundo das evidências, tem a questão de comunicação de evidência, então tudo bem, a gente chega em algum tipo de consenso, algum tipo de entendimento sobre determinado problema ou intervenção, como é que você comunica isso para os atores-chave relevantes, né? Então, por exemplo, qual que é o tipo de uso prudente, o tipo de uso razoável para um determinado teste para COVID, né? Se ele serve para diagnóstico, ele só serve para fins epidemiológicos, de triagem. Um outro problema, então tem o que é evidência, qual é a evidência relevante, por um lado, como que a gente comunica isso para os atores-chave, por outro, e, finalmente, como é que esses atores vão usar isso, né? Porque mesmo que eles tenham acesso às melhores evidências, mesmo que elas tenham sido comunicadas de uma forma muito boa, eles vão estar levando em consideração outras coisas também. E daí você entra numa outra discussão que é de processo de tomada de decisão institucional, né? Que as evidências vão ser uma parte que podem ser importantes, e o debate que a gente está tentando promover aqui é para que vocês sejam agentes para tornar essas evidências uma parte importante nos processos de tomada de decisão institucional, mas as instituições, elas respondem a incentivos, e esses incentivos vão continuar aí, e muitas vezes eles vão gerar decisões que vão no sentido contrário às evidências, né? Daí essa é a luta, essa é a batalha que a gente tem, que é como é que você realinha os incentivos, ou como é que você demonstra que o que é apontado pelas evidências é de fato de interesse da instituição, de interesse da população, de interesse dos atores-chave. Enfim, gente, passamos o nosso tempo já. Vou encerrar aqui por hoje. Agradecer mais uma vez a Kate pela segunda aula. Muito boa aula, excelente. Uma oportunidade muito boa para todo mundo aqui entender um pouquinho mais sobre como avançar nessa discussão de implementação, né? Como pensar barreiras, facilitadores, riscos e a questão da equidade. Muito obrigado, Kate. E obrigado a todas e todos que compareceram aqui hoje. A gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Foi um prazer.